Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta à igreja de Laodiceia é a última carta da série que inaugura a primeira série de 7 do Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse é um livro profético e que as mensagens que aparecem aqui, especialmente nos ciclos de 7, e em outros momentos também do livro, são simbólicas e representativas e apontam para períodos históricos proféticos da igreja, aqui em Apocalipse 2 e 3. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 21, ao falar da igreja de Laodiceia, tem em vista a igreja cristã no tempo do fim, a partir, portanto, do momento em que se inaugura este período histórico profético chamado tempo do fim. Então, a igreja de hoje é a, digamos assim, aquela que recebe essa mensagem. Naturalmente, houve também uma igreja histórica em Laodiceia, que recebeu também esta mensagem e foi alcançada por ela. Significativamente, a história nos revela que a igreja histórica de Laodiceia, ao receber essa carta com forte tom de repreensão, ela foi reavivada. A igreja histórica de Laodiceia, ao receber esta repreensão do apóstolo João, foi reavivada. Isso é uma mensagem significativa para nós que somos a igreja profética de Laodiceia, pois esta mensagem tem poder de reavivar uma igreja. Esta carta reavivou a igreja original de Laodiceia, e o propósito de Deus é que ela também faça a mesma coisa com a igreja profética no tempo do fim. Bom, algumas coisas me chamam a atenção nessa carta, eu quero passar por elas com vocês rapidamente. A primeira é como como Jesus se apresenta nessa carta. Se você olhar em todas as cartas, ele tem uma identificação própria, e aqui ele usa 3 expressões para se referir a si mesmo. Ele diz: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Todas essas 3 expressões, esses 3 títulos, estão associados com a palavra de Deus. O Amém, você sabe o que significa Amém? Assim seja. É uma expressão de confirmação de algo que Deus proferiu. O Amém. A testemunha fiel e verdadeira. A expressão a testemunha fiel e verdadeira é muito importante no contexto do Apocalipse, em especial conexão com o nosso fim de semana aqui, que fala do espírito de profecia, porque diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, ele se identifica aqui como aquele que é a testemunha, aquele que profere as palavras fiéis e verdadeiras, palavras, portanto, que são dignas de serem ouvidas, serem aceitas e serem recebidas.
E ele diz que ele também é o princípio da criação de Deus. A expressão o princípio da criação não tem nada a ver com cronologia, não tem nada a ver com aquele que vem primeiro, porque Jesus não foi criado, Jesus é eterno, não é? O princípio tem que ver com a origem, tem que ver com a base, com o fundamento, com o valor máximo da criação de Deus. E nós sabemos que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Então ele está reafirmando nesses 3 títulos aqui, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus, que ele é o verbo de Deus. Ele está falando com a autoridade criadora de Deus, ele está falando com a autoridade daquele que sabe todas as coisas, por isso ele é a testemunha fiel e verdadeira, e a sua palavra deve ser, portanto, acreditada, a sua palavra deve ser confirmada, a sua palavra tem autoridade, por isso ele diz, eu sou o Amém. E aí ele diz na sequência que conhece as obras da igreja de Laodiceia. Então ele está dizendo pessoalmente agora para o membro ou os membros da igreja de Laodiceia. Perceba que aqui não é uma mensagem plural. Ele não diz assim, eu conheço as vossas obras, ou as obras de vocês. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Esse pronome aqui aponta para a pessoalização da mensagem. Deus quer salvar o seu povo, mas ele sabe que salva seu povo salvando indivíduos. Ele quer salvar você. Por isso ele diz que conhece você. Ele conhece aquilo que você é. E ele conhece aquilo que você faz. Nada passa despercebido de Deus. Ele sabe quem é você. Conheço você. Eu sei o que você fez no verão passado. Conheço as tuas obras. E aí ele diz, você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Eu sempre me incomodei com a interpretação tradicional desta frase aqui. Quem dera você fosse frio ou quente. A interpretação tradicional é assim, ó. O frio é coisa ruim e o quente é coisa boa. Até aí tudo bem. O que eu me incomoda é Deus dizer quem dera você fosse frio, sendo frio uma coisa ruim. Ah, pastor Vinícius, é porque Deus quer que você seja frio logo, porque quando você é frio você já está perdido mesmo. Que Deus é esse que quer que eu já esteja perdido mesmo? Eu não consigo entender um Deus que deseja que eu esteja perdido mesmo. E que está desejando que eu esteja perdido. Quem dera é uma expressão de desejo. Quem dera você fosse frio ou quente. Então eu vou propor a vocês uma interpretação que eu acredito ser mais adequada em relação a essa expressão. Deus não está desejando que você esteja perdido. Deus está desejando que você esteja salvo. E uma informação contextual e geográfica da cidade de Laodiceia vai ajudar você a entender o que é frio e quente aqui. A cidade de Laodiceia estava situada, hoje onde é a atual Turquia, entre 2 importantes cidades. A cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Hierápolis era conhecida como uma cidade termal. Era a Olímpia da região. Havia fontes de água quente. E era um grande polo turístico, mas, sobretudo, de turismo medicinal. As pessoas se dirigiam de toda a Ásia Menor para a cidade de Hierápolis para serem curadas pelas águas quentes de Hierápolis. Água quente servia basicamente, representava basicamente a cura que aquelas águas e aquela cidade oferecia para a região expandida da Ásia Menor. Colossos era a cidade que tinha muitas fontes de água potável, fontes de água, água pura, água viva, água gelada, água fria. Você sabe que água fria serve para matar a sede. Coisa boa você chegar em casa,
depois de ter ido à academia, ou depois de ter corrido no sol quente, e tomar um copo de água gelada estalando. Tem coisa melhor do que isso. Sacia a sede. A cidade de Laodiceia, que ficava entre as duas cidades, embora fosse uma cidade extremamente próspera, porque nela havia uma faculdade de medicina oftalmológica, a mais avançada da época, que produziam um colírio que curava problemas de visão das pessoas. Havia também uma fábrica têxtil que produzia tecidos de lã preta para o mundo inteiro. E havia um sistema bancário muito próspero. Essa cidade era muito rica, Laodiceia. Ela tinha um problema gravíssimo de infraestrutura mesmo. Um problema da constituição geográfica do local. Laodiceia não tinha água. Então, os engenheiros de Laodiceia desenvolveram um sofisticado sistema de aqueduto para prover água para os seus habitantes. Eles tinham dinheiro para isso e fizeram. Ocorre que, quando eles desenvolveram isso, eles identificaram um gravíssimo problema. A água que saía geladinha de Colossos, ao entrar nos sistemas de dutos que levava essa água até Laodiceia, ela chegava como a Laodiceia? Chegava morna. Portanto, Laodiceia era uma cidade extraordinária, uma cidade de luxo, mas que não tinha o essencial. Laodiceia tinha um problema existencial, porque sem água não dá para viver. A cidade tinha água muito ruim, era morna e tinha um gosto muito ruim. É desta imagem, é dessa informação geográfica e contextual que o apóstolo João aqui, cheio do Espírito Santo, está comunicando à igreja de Laodiceia o seu problema. O que o anjo está dizendo, o que Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, está dizendo à igreja de Laodiceia, não é que ele deseja que ela seja ruim, sendo fria. Ele deseja que a igreja seja fria, como água gelada, para matar a sede do sedento. Ele deseja que a Laodiceia seja uma igreja quente, como a água quente de Herápolis, para curar as feridas espirituais das pessoas. Ele sabe que a igreja é esta grande fonte de águas vivas. Ele sabe que toda pessoa salva por Cristo, como foi a mulher samaritana, e como Cristo disse em João 7, dele flui água da vida. Para quê? Para saciar a sede. As pessoas estão sedentas de Deus. As pessoas estão ansiosas, com a boca espiritual seca, em busca da água que transforma, que sacia a sede. As pessoas estão carentes de Deus. Elas estão à procura de uma mensagem de salvação. Elas estão procurando um caminho que possa direcioná-las a Deus e à vida eterna. E a igreja foi estabelecida para ser essa fonte, a jorrar para a vida eterna. As pessoas precisam vir a mim, a minha família, a você e a sua família, e a nossa família ampliada, que é a igreja, com a sua caneca de água, e aqui elas possam se abastecer, e elas possam vir, e vir, e vir, porque aqui tem água que mata a sede. As pessoas também estão doentes, e aqui é óbvio que o contexto é espiritual. As pessoas estão cancerosas, com tumores na alma, na existência. As pessoas estão perdidas. Tem doenças espirituais profundas, maltratando o coração, a alma, tirando sonhos, brilho nos olhos, expectativas. As pessoas estão sem rumo. Os homens estão angustiados de terror com as coisas que acontecem no mundo. Eles precisam de cura. E a igreja foi estabelecida por Deus para ser o grande hospital do céu, a clínica celestial, na qual os doentes se aproximam e são restaurados, são curados. As vidas são curadas por Deus.
Esse local aqui é o Hospital do Céu, em Jacareí. É aqui que Deus recebe os doentes, espiritualmente falando, para serem curados. Mas Deus olha para a sua igreja e diz: você não mata nem a sede das pessoas, nem cura suas feridas. Você oferece água morna. E água morna serve para duas coisas, basicamente. Água morna serve, em primeiro lugar, para relaxar. Coisa boa, não é? Você chegar em casa depois de um dia de trabalho, você está cansado e você não quer pensar em mais nada, você pega uma ducha de água morninha e você se sente bem. Eu fico pensando nesse sentido da expressão água morna aqui, porque eu acredito que é muito do que nós estamos oferecendo às pessoas. As pessoas vêm a nós com pecados que estão dizimando a sua vida, com situações caóticas, entranhadas, misturadas, situações muito complexas, em busca de milagres que só Deus pode fazer, e elas recorrem à igreja de Deus, ao povo de Deus, para serem curadas. Elas querem as águas que curam. E porque nós não temos as águas que curam, e porque nós estamos muitas vezes igualmente doentes e cancerosos espiritualmente, igualmente a essas pessoas, nós oferecemos a elas um tipo de água placebo, que ao invés de curar, relaxa. As pessoas estão desesperadas e a gente diz: calma, não seja tão legalista, não é? Não seja tão ansioso. Senta aí e curte o louvor. Senta aí e curte a nossa beleza, o nosso conforto, o nosso ar-condicionado, os nossos bons pregadores, a nossa boa música, a nossa arquitetura, a nossa história, a nossa tradição, as nossas instituições. Olha como nós somos bonitos. Olha a nossa teologia, olha a nossa doutrina. Eu estou morrendo, moço. Não, dá uma olhada em quem nós somos. Veja como a gente se arruma bem para vir para a igreja no sábado. Dá uma olhada como a gente é próspero, como a gente é inteligente, como a gente é culto, como a gente é bonito. Veja as coisas extraordinárias que a gente faz. Por que você não vem ficar com a gente? Eu estou morrendo de sede. Preciso saciar essa angústia profunda. Calma, fica aí, daqui a pouco melhora. Relaxa. Água morna. Dá uma aparência de que resolveu o problema. É uma espécie de anestesia na alma que as pessoas recebem. Uma sensação gostosa, um quentinho no peito, que você sente uma vez por semana na igreja. Uma injeção de endorfina espiritual, para você achar que está tudo bem. Você está desgraçadamente perdido. Você volta para casa, e os mesmos pecados recorrentes, as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas ansiedades, elas ficam acopladas em você, e você nunca é liberto disso. E aí, quando a gente olha para a igreja, pensando nos dados alarmantes de pecados que estão no mundo, a gente percebe, tristemente, que, de forma proporcional, nós temos os mesmos problemas. Talvez, se nós fizéssemos uma pesquisa bastante séria, a gente ia perceber que os mesmos índices de divórcio que há no mundo, há na igreja. Que os mesmos índices de adultério, proporcionalmente, há entre nós. Que os mesmos índices de desestruturação familiar, também, que há no mundo, há aqui. Quando falo aqui, não Jardim América, ok? Porque aqui só tem santo, mas eu estou falando da igreja, de forma geral. A gente está amortecido pela água morna. A gente está achando que está tudo bem. Mas não está legal, gente. Não está legal.
Água morna também serve para vomitar. A minha avó que falava, quando você tiver com estômago, eu acho que, eu nunca fiz isso, mas ela dizia que funcionava. Toma uma água morna que você coloca para fora. E é curioso que o texto diz que essa água morna que a igreja de Laodiceia oferece, ela dá vontade de quê? De vomitar. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. A ideia é toda entrelaçada com a metáfora. A água morna que provoca náuseas em Deus. Essa incoerência, essa contradição entre o que professa e faz, dá nojo em Deus. Faz Deus ter vontade de vomitar. Deixa eu só fazer uma ressalva. Deus não está dizendo que vai vomitar ou que vomitou. Deus disse que está a ponto. Você já vomitou algumas vezes, não é? E como é que é quando você está a ponto de vomitar? É bom? É aquele negócio que fica aqui, não é? É horrível, não é? Eu detesto vomitar. Eu detesto ter vontade de vomitar. É uma coisa absurda que vai aqui, que vai convulsionando você, que fica aqui e vai ardendo tudo aqui por dentro, e a dor de cabeça. O que o texto está dizendo é que a água morna está deixando Deus desse jeito, cheio de náuseas. E não é só Deus que fica assim. As pessoas também ficam enojadas com a contradição da igreja. Quando a igreja professa uma coisa e entrega outra, isso dá vontade de vomitar. O problema de Laodiceia, portanto, não é que ela é fria, nem que ela é morna. O problema não é que ela é nem fria, nem que ela é quente. O problema é que ela é morna. A pergunta, portanto, mais importante agora é: o que é mornidão? O texto aqui diz com clareza o que é mornidão. Verso 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Perceba que a mornidão de Laodiceia não é o fato de ela ser miserável, pobre, cega e nua. Então, se você é miserável espiritualmente, ou seja, você não tem nada a oferecer, se você é pobre espiritualmente, igualmente, não tem nada a oferecer. Se você é cego espiritualmente, ou seja, se você não tem discernimento para nada na sua vida espiritual, e se você é nu, que significa que você não tem as vestes da justiça de Cristo, não é isso que é a sua mornidão. A mornidão não é ser pobre, miserável, pobre, cego e nu. Leia de novo o verso 17 e você vai descobrir o que é mornidão. O texto diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A mornidão não é ser miserável, pobre, cego e nu. A mornidão é ser todas essas coisas e achar que não é. A mornidão consiste no fato de a gente achar que é alguma coisa. A mornidão é esse estado letárgico, laodiceano, que nos tira a capacidade de enxergar a nossa própria miséria. A mornidão é esta aparência de santidade e de beleza e de tudo bem que nos acomete, que nos impede de entender quão miserável é a nossa condição. Então, se você veio essa noite aqui se achando miserável, pobre, cego e nu, saiba que você não é morno. Saiba que você veio ao lugar certo para Deus enriquecer sua vida.
para Deus colocar colírio nos seus olhos, para Deus vestir você com a sua justiça. Mas Deus só pode fazer isso para pessoas que se reconhecem assim. Para pessoas que estão entendendo a sua condição pecaminosa e estão em busca de misericórdia. Não para pessoas que estão ricas e abastadas, ou que se sentem assim. Não pessoas que não têm um centavo no banco celestial e estão dizendo que são milionárias, que têm crédito. Afinal de contas, tem um livro, tem um nome escrito no livro da igreja, Adventista do Sétimo Dia, a igreja remanescente da profecia bíblica. A igreja que tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Olha aí, nós temos isso aí, somos a igreja de Deus. É identificada como temos esse tesouro aí. É a igreja que tem instituições poderosas, como a Casa Publicadora Brasileira, a Rede Novo Tempo de Comunicação. É a igreja que está cada vez mais crescendo nesse país. É a igreja que está representada em muitos países do mundo. É a igreja que tem a ADRA, é a igreja que tem tantas coisas lindas. Olha quantas coisas a minha igreja é e faz. Eu não estou negando que a igreja seja isso. Eu louvo a Deus porque ela é e tem essas coisas. Mas a pergunta é, e eu sou o quê? Será que eu vivo os princípios de saúde que a minha igreja diz oferecer para o mundo? Será que eu sou solidário com as pessoas como a instituição solidária ADRA diz que é para o mundo? Será que eu comunico o evangelho? Eu sou um agente de transformação e de missão para salvar pessoas, como a Rede Novo Tempo de Comunicação, por exemplo, diz que é para o mundo e para esse país? Você está entendendo qual é o problema de Laodiceia? Ela se escora na sua história e na sua estrutura. Ela vive das glórias dos outros. Ela vive de uma glória que não é dela. E ela acha que é dela. Ela incorpora essas coisas e diz, é isso que eu sou. Eu não sou isso. Você não é isso. Entende? Vai chegar um momento em que não vai ter Novo Tempo para pregar o evangelho. Não vai ter a Casa Publicadora para imprimir esses livros. Não vai ter a ADRA para ajudar as pessoas. Não vai ter a ASA, não vai ter esse prédio, não vai ter os pastores, não vai ter o ministério. Nós teremos que ser essas coisas todas, encarnado em nós mesmos. E aí, se nós não tivermos isso na vida, a nossa miséria estará revelada. Está na hora da gente acordar, pessoal. Eu estou falando para mim mesmo, por favor, está na hora da gente cair a ficha e entender a nossa condição. É melhor a gente reconhecer e ir a Cristo em busca de solução e transformação. Jesus diz no verso 19, eu amo você, eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa imagem para mim é muito forte. Jesus à porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. Dentro da igreja, que está com a porta fechada para Cristo, tem um banquete sendo oferecido. Já parou para pensar? A imagem aqui é do Cristo à porta batendo. A porta da igreja. E depois da porta, tem uma mesa. E tem uma turma se banqueteando. É isso que a gente está fazendo. A gente está engordando espiritualmente. A gente está se entupindo das guloseimas espirituais que nós produzimos. Para nós mesmos. E o Cristo está à porta dizendo, deixa eu entrar. Eu que fiz esse banquete.
Eu que coloquei vocês aí dentro. E quando eu saí para buscar mais pessoas, o que vocês fizeram? Vocês fecharam a porta e me deixaram do lado de fora. O banquete é meu, eu sou o presidente dessa mesa. Preciso entrar e sentar aí, porque tenho mais convidados para entrar na ceia. Só que vocês fecharam a porta. E vocês não me deixam entrar, porque vocês acham que é para vocês só. Vocês estão aí relaxando com a água morna desse banquete, achando que está tudo bem. Vocês estão se perdendo aí dentro. Deixa eu entrar aí dentro. E a gente se satisfaz com essa religião de Jesus perto. Perto e domesticado. Do lado de lá da porta. É bom ter Jesus do lado de lá da porta. Porque ele está batendo, então ele está com a gente. Ele não está aqui dentro, porque aqui dentro, quando ele entra, ele muda tudo, ele revoluciona. Ele muda as cadeiras de lugar, ele determina como as coisas vão acontecer, ele vai colocar mais gente dentro do banquete, e a gente quer o nosso conforto, o nosso relaxamento. Então é melhor ter Jesus domesticado do lado de lá da porta. Olha que coisa bonita ouvir a voz de Jesus do lado de lá da porta, né? Ei, olha que voz doce que Jesus tem, que Jesus maravilhoso. Enfim, um talão de dízimo debaixo da porta, para ver se ele fica mais sossegado. Vai lá, de vez em quando você coloca ali alguma coisa, para ver se ele deixa a gente curtir um pouco mais aqui dentro. O Cristo está à porta. Ele quer entrar. A gente precisa abrir a porta da vida e da igreja para o Cristo reinar. Aí o banquete vai fazer sentido. Aí a gente vai entender que o banquete não é para nós apenas. O banquete é para salvar o mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O convite de Cristo é para a vitória, ao vencedor. Quem é que vence? É quem abre a porta. É quem reconhece a sua condição. É quem permite que a testemunha fiel e verdadeira, o amém, e o princípio da criação de Deus possa realmente reinar e proferir sua mensagem de salvação. Este vence e se senta com ele no seu trono. O trono do viver, o trono do banquete. Como ele venceu, nós também venceremos e sentaremos com o nosso Pai Celestial em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje Jesus está à porta, batendo. E Ele quer entrar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, sara as minhas feridas, me ensina a ter santidade. Eu já até esqueci o resto, né? Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mexe com as minhas estruturas. Faz um terremoto dentro de mim. Entra, Senhor. Vasculha a minha alma. Vai nos rincões mais íntimos e profundos. Os pecados mais ocultos. A fundamentação errada da minha vida. Mexe com tudo isso. Sara as minhas feridas com a água celestial. Sacia a minha sede com a água da vida. Transforma a minha vida e me faz uma fonte a jorrar para a vida eterna, para a salvação de muitas pessoas, porque o banquete está servido e a porta está escancarada para ti e para todos aqueles que o Senhor trouxer. Ouça a voz de Deus, ela está falando a você. A Ariane vai cantar agora uma música, e ao ela cantar essa música, eu gostaria que você compreendesse ou entendesse essa canção e esta mensagem como um convite de Deus, mais uma vez, batendo a porta do seu coração. E hoje é o dia de a gente abrir. Abrir pessoalmente, familiarmente, para que coletivamente a igreja se abra para a salvação nossa
e de todos aqueles que procurarem salvação em nossa igreja. Hoje se ouvir, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. A cura para a mornidão é Jesus Cristo. Ele diz, quem diz essas coisas é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, se como eu, você se sente morno e se entendeu nessa condição, não fica desesperado. Eu não vou oferecer para você mais água morna. Eu estou oferecendo Jesus para você. Ele é a água que sacia a alma.
Ele é a água que cura todas as feridas. A palavra de Deus é poderosa. Jesus diz: eu sou o verbo de Deus, eu sou a palavra de Deus. E esta palavra, ela está empenhada para salvar a sua vida. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Lembre-se que foi com essa palavra que tudo o que existe passou a existir. Saiba que a palavra de Deus, ela tem poder de transformar. A palavra de Deus pode fazer você ser água gelada e água quente. A palavra de Deus pode transformar a sua vida, a sua família, pode transformar a nossa igreja. O verdadeiro reavivamento que nós estamos esperando vai vir em resposta à pregação da palavra de Deus. Entende, meus irmãos? Nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Menos entretenimento na nossa casa, na nossa igreja, e mais palavra, mais verbo de Deus, mais testemunha fiel e verdadeira, mais o amém de Deus. E aquilo que não existe vai vir à existência, porque a palavra de Deus tem esse poder. Nosso Deus e Pai, obrigado pela tua sagrada palavra. Pedimos que ela faça a obra própria dela em nossa vida. Nós reconhecemos a nossa condição porque a tua palavra escaneou a nossa alma, revelou a nossa nudez, indicou a nossa miserabilidade, pobreza e cegueira. É isso que somos. Por isso, Pai, cura a nossa vida, sacia a nossa alma e nos faz uma fonte a jorrar para a vida eterna, para salvar outras pessoas. Abrimos a porta do nosso coração, da nossa família e da nossa igreja para Ti. Senta no trono, Senhor, e governa a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. Nos faz, ó Deus, aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, para que a partir do nosso testemunho, da nossa vida, outros tantos e milhares de pessoas sejam salvas, porque o Senhor nos fez teus instrumentos nessa terra. Despede-nos agora em paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.